algoritmos genéticos miméticos. Então, essa terceira aula, de fato, a segunda aula na sequência sobre a busca por recombinação, né? Aulas busca por recombinação implica normalmente algum algoritmo populacional, né? Precisa pelo menos duas soluções, dois indivíduos para poder recombinar. Então, isso normalmente vem junto, tá? Com os algoritmos genéticos miméticos, que talvez são os mais conhecidos populacionais, e na Ele não está escutando a gente. emocionais em chamas. De fato, nós estamos devendo um pouquinho, na aula passada ainda, então, probe, scatter search, clássico religamento de caminhos, faltava ainda, então eu vou começar com isso. Então, o contexto que nós estamos discutindo atual, daqui na terceira lista, vai tratar desse assunto praticamente também. Vai ser são algoritmos populacionais e algoritmos baseados em recombinação, que, como eu expliquei no início, muitas vezes vêm junto. Então, eu queria olhar, mesmo com tantas anotações, um pouquinho difícil, olhar para uma estratégia que é menos comum na literatura, né? Sempre tem dos exemplinhos, né, da literatura, mas é simples, então isso eu posso explicar aqui antes da pausa ainda, que se chama probe. Interessante nesse contexto, talvez para vocês, se vocês podem ver, Population Reinforced Optimization Based Exploration Probe, né? Alguém inventou uma sigla bonita, mas depois quase ninguém não usou mais na literatura, mas eu acho uma ideia básica boa, interessante. Então, bem como nos outros casos, o probe poderia ser um baseline, uma técnica que eu posso comparar com as minhas soluções mais sofisticadas, scatter search, algoritmo genético mimético, que nós vamos discutir, para verificar que se eu faço uma coisa melhor que essa estratégia simples. E interessante nesse contexto para vocês, o probe foi proposto no contexto do Graph B-Partitioning Problem. Isso foi introduzido na literatura nesse contexto. Então, depois, talvez nós vamos ter a chance de ver isso na prática, mas o probe precisa, basicamente, só, vou pegar uma outra cor aqui, um operador de recombinação, qualquer, dos muitos que nós discutimos, né? So, independente, uma meta heurística, e uma série de soluções. E depois, em cada iteração, produz uma nova solução de acordo com esse esquema aqui, que talvez eu vou ilustrar aqui na próxima página, que é bem simples. Pega a primeira solução, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, talvez ainda, e depois, qual índice que eu usei? N, acho, né? Sim, a enésima. E eu vou espelhar aqui a primeira novamente. Então, o probe simplesmente, então, essa população na iteração 1, o probe recombina S1 e S2, e vai recombinar S2 com S3, e vai recombinar, aqui me falta um pouquinho de espaço, S3 com S4, e assim vai. E para fazer isso ciclicamente, então vai recombinar e substituir essa solução N, a enésima, com a primeira. E isso é a população na segunda iteração. E assim vai. Isso é tudo, né? Então, dado algum procedimento construtivo, uma loteria, por exemplo, o Graph B-Partitioning Problem, poderia gerar partições aleatórias, balanceadas, obviamente, algum operador de recombinação, mas isso vai ter que inventar ainda, como eu faço, pode ser um religamento de caminhos, por exemplo. Depois eu faço as recombinações, nova população, eu faço isso até convergir. Que uma das características do probe, em geral, não se sabe se a coisa vai convergir ou não, ou é difícil de saber se convergiu. Nós vamos ver, tem técnicas, eu posso medir a estagnação, que não faz mais progresso, outras coisas. Porém, com uma hipótese relativamente suave, assim, então, a saber que o valor da solução recombinada seja não mais que o menor das soluções recombinadas, nessa hipótese aqui,
o valor médio da população vai iterativamente diminuir até todas as soluções possuem o mesmo valor mesmo. E depois não muda mais. Então, nós temos basicamente um teorema bem simples de convergência, simplesmente porque enquanto duas soluções adjacentes, aqui SJ e SJ mais 1, não têm o mesmo valor, então eu coloquei aqui, acho que falta uma fecha de parênteses aqui, né? Então, se o valor da solução recombinada é menor ou igual que o mínimo, e as duas soluções não têm o mesmo valor, então a solução recombinada vai ter que ser estritamente menor que a primeira ou estritamente menor que a segunda. Já que eles não possuem o mesmo valor, eu pego pelo menos o mínimo. Ou seja, o valor dessa solução recombinada aqui diminui, e os demais não podem aumentar. Logo, a média da população vai cair. Então, a média diminui. E isso não pode acontecer para sempre, pelo menos se tem um espaço de otimização discreto. Né? Então, tem tantas soluções, tem tantos valores possíveis, então isso vai ter que terminar uma vez. Isso é razoavelmente trivial. Mas então eu tenho um teorema de convergência trivial associado com o probe. É uma estratégia básica que eu sempre posso implementar, dado que eu consigo produzir soluções de forma simples e dado que eu consigo recombinar soluções. Né? Isso também, bom, depois de ter esses dois procedimentos na mão, implementar um probe em cima disso é uma questão de 5 minutos. Né? É um laço simples que recombina e substitui. Então, isso é uma ideia boa no Graph Bipartition Problem. Isso foi aplicado na prática e no momento da publicação, que não me lembro, acho que tem uma referência aqui. Não. Bom, depois eu poderia verificar isso. Foi competitivo com o estado de arte no Graph Bipartition, então não é uma estratégia ruim. Como eu falei, como é simples de implementar, isso serve como comparação com os métodos mais sofisticados para verificar se não estou me enganando, porque no algoritmo genético, depois nós vamos ver, tem muitos parâmetros, muitos componentes. Então é muito simples se perder lá e fazer uma coisa que não é melhor que uma loteria de soluções no genético. Então eu tenho que ser pelo menos melhor que o probe, senão o meu genético não é inefetivo. Então isso já pode falar. Se o operador de combinação ele for uma coisa, digamos, ele recebe a solução S1 S2, na verdade ele retorna o melhor vizinho da vizinhança de S1. Isso aí simularia o pin local search, né? Esse é o algoritmo dele. Como? Se o operador de combinação ele ignora o segundo elemento e só pega o melhor da vizinhança de um deles. Ok. Ok, sim, mas ok, se tu faz isso, né, então tu ignora, sim, tudo bem, tu ignora sempre o outro, né? Então nota que isso é nada mais que uma busca local em cada solução de forma independente. Não? S1 vai para melhor vizinho, vai para melhor vizinho, então tu faz N buscas locais em paralelo. Né? Sim, ou seja, verdade. eu posso sequencialmente também fazer isso. Isso nada mais que rodar N buscas locais. Que pode ser ok, né? Isso é multi-start, simples. Né? Faz uma solução aleatória, vai para o mínimo local, com best and first improvement e repete. Né? Aqui tende, nós vamos ver depois também, né? Grasp tende a ser melhor. Nós falamos, e vocês talvez, bom, implicitamente podem enxergar a isso, se vocês começam com uma solução aleatória no Graph Bipartition Problem, o número de iterações no First or Best Improvement é considerável, porque a solução inicial é muito ruim. Então, tem que fazer muito, mas gasta bastante tempo de encontrar os movimentos que melhoram. Depois, nós vamos ver uma heurística construtiva, gulosa, que produz soluções iniciais melhores. E aqui vocês podem perceber depois que a busca local termina muito mais rápido, porque já é pré-otimizado, então não tem tanto mais para melhorar.
Então, isso em combinação é mais efetivo computacionalmente e produz ainda melhores soluções. Mas, E se tu enfim, misturasse as duas vizinhanças? Pegasse as duas e pegasse o melhor das duas vizinhanças? bom, é aqui uma coisa diferente. Pelo menos não é mais independente, então poderia ser chamado Sim. algoritmo populacional de verdade. Porém, pois é. Sim, talvez. Não, sim, não sei. Difícil não consigo visualizar instantaneamente aqui o que vai acontecer com essa. Talvez interessante, sim. Bom, qualquer coisa, bom, dizer que eu falei no início, né, operador de recombinação, pegar duas soluções produz uma outra, né, uma função das duas. E aqui, se eu ignora o segundo argumento, é uma projeção no primeiro, ou a vizinhança, qualquer coisa. Então, aqui, tecnicamente, tudo que vale, tudo que é possível vale, né, que pega duas soluções, produz uma outra, né, se isso está bom ou ruim, talvez é uma questão experimental, né. Operadores, talvez, mais simples, nós falamos da recombinação particionada, clássica em algoritmos genéticos, ou religamento de caminhos, é o que eu posso fazer aqui também. Então, tu pega S1 e S2, faz essa busca local guiada, né, de S1 para S2, que nós discutimos na aula passada, e pega a melhor solução encontrada na trajetória, que garante automaticamente que a solução encontrada é melhor que o mínimo das duas pontas, né, se tu considerar as pontas também. Então, tu tens a convergência de graça, né? É uma outra técnica. E talvez melhor, depende. Isso depende das suas vizinhanças, talvez. Sim. Difícil dizer. Intuitivamente, me parece um pouquinho, não sei se o espírito da recombinação é, assim, o alvo, a ideia original é pegar duas soluções e combinar as melhores características das suas soluções para produzir, talvez, uma solução descendente bem melhor. E assim, só, entre aspas, pegar duas vizinhanças e o melhor das vizinhanças combinadas, me parece talvez quase uma decisão, ok, pega uma ou pega outra, né? Então talvez não está nesse espírito, mas ok, tecnicamente está ok. Tem uma boas vizinhanças, talvez funcione. Certo. Bom, vamos olhar o Scatter Search como primeira meta-heurística que gerencia uma população e está baseada em recombinações. Bem conhecido na literatura, talvez um pouquinho menos conhecida que algoritmos genéticos ou miméticos, mas ainda bem conhecida, bem estudada, explorada e com muitas aplicações e muitas publicações. Então, diferente do Probe, que basicamente tem algumas poucas referências na literatura. Então, Scatter Search, busca dispersa, em português. Bem como genético e mimético também, vai ter que gerenciar, então no mais alto nível, como meta-heurística, define basicamente um template como lidar com uma população. Então, tem um conjunto, uma população de soluções, então como eu vou selecionar soluções para recombinação e depois como eu vou selecionar novas soluções baseadas nisso. Isso que a busca dispersa vai ter que responder. Nós vamos ver que isso é uma tática, bem como as outras metodísticas, bem de alto nível. E depois, antecipando isso, né, eu vou tentar apresentar os algoritmos genéticos e miméticos no mesmo nível, mais ou menos, de forma comparativa. Nós podemos ver que a diferença entre Scatter Search e algoritmos genéticos, que é bastante diferente na metáfora, não é tão diferente no nível técnico.
Tá? Eles têm grandes similaridades no nível técnico. Uma coisa que o Scatter Search diferencia é que as soluções de referência, de fato, bom, isso é só uma terminologia do Scatter Search, então o RefSet, soluções de referência, o conjunto de soluções de referência. Isso seria a população em áudios genéticos, mas uma coisa que vem do Scatter Search é a ideia de manter um conjunto de soluções que balanceiam basicamente diversidade e boa qualidade. Então, normalmente, isso está explícito na heurística. Então, o RefSet, que tem talvez B soluções, tem B1 soluções de boa qualidade, mais B2 soluções diversas. Diversas quer dizer que eles são bem espalhados no espaço de busca, então tem uma boa cobertura do espaço de busca. Agora, as soluções de boa qualidade poderiam ser todas concentradas numa parte do espaço de busca, que eu também quero soluções de boa qualidade, então eu aceitei um certo número de soluções de boa qualidade, mas talvez essas soluções de boa qualidade todas são num parte do espaço de busca só, e depois eu vou acrescentar B2 soluções diversas ainda. Né? Então, essa ideia está bem explícita. Então, a ideia, de alguma forma, bem alto nível, é ter talvez uma série de soluções de boa qualidade que se acumulam aqui, e depois soluções dispersas que representem uma boa cobertura do espaço de busca. Então, esses seriam as nossas P2 soluções aqui e nossas P1 soluções aqui, talvez de forma um rascunho de uma intuição, como poderia ser. E depois nós vamos ver a segunda ideia principal do Scatter Search é fazer recombinações sistemáticas dessas soluções. Então, de uma certa forma, um mapeamento, uma triangulação, se vocês querem, do espaço de busca. Então, a recombinação, isso uma figura similar, dá para ver no artigo original do Scatter Search, né? Uma recombinação entre duas soluções, eu posso ver como uma reta entre as soluções. No Path Relink, por exemplo, começaria aqui, terminaria aqui. O Scatter Search, como foi proposto original, permite outras recombinações que também extrapolam esse intervalo entre as duas soluções, então vão além das soluções para expandir esse espaço. Isso tudo está, então, para S1 e S2, isso tudo está escondido na nossa formulação aqui, no operador de recombinação. Então, eu poderia, de fato, produzir essa solução fora. Mas, então, depois eu vou fazer recombinações sistemáticas de todas as pares de soluções, de alguma forma, na forma mais elementar do Scatter Search, então, com todo mundo, para produzir novas soluções. E entre as novas soluções, eu vou depois, iterativamente, selecionar um novo conjunto de soluções de referência que contém soluções de boa qualidade, um certo número de soluções diversas. Okay? Então, acho que isso é a lógica fundamental do Scatter Search. Então, vamos ver algumas formas de implementação. Então, eu vou me apoiar aqui num conjunto RefSet. Então, o RefSet aqui recebe um conjunto de soluções P para população, e depois vai selecionar um conjunto de referência dessas soluções. Né? Então, aqui dá para ver essa tática, boas soluções e soluções diversas, explicitamente. Então, aqui eu estou assumindo que as soluções são P1 a Pn, tem N soluções disponíveis. Eu vou supor que eles ficam ordenados em ordem não decrescente da função objetiva, então essa é a melhor solução. E aqui é a pior solução, minimizando nesse contexto. Então, as B1 soluções boas, né? Então, as soluções boas aqui é simplesmente pegar as B1 soluções de
menor valor da função objetiva, desconsiderando a distribuição no espaço. Essas soluções eu vou remover, obviamente, do conjunto das soluções disponíveis. Isso já entra no S, no meu conjunto de referências. E depois aqui esse laço vai realizar o resto. Então, enquanto ainda tem soluções candidatas possíveis, então o P não é vazio, eu vou repetidamente, enquanto o refset não está completo ainda, né? Inicialmente contém B1 soluções, então até B2 soluções, mas talvez não tenha soluções suficientes para encher, então vai terminar antes. Em cada iteração, então, seleciona uma solução P, adiciona ao conjunto de referência e remove da população de candidatos em geral. E aqui, então, essa linha importante que define como eu faço isso, e aqui eu simplesmente vou pegar aquela solução que maximiza a distância para o conjunto S atual. Então, tem a distância de uma solução, então uma solução candidata do conjunto P, de todas as soluções candidatas ao conjunto S, né? Isso é o refset atual. Essa distância, acho que eu tenho a definição aqui, né? A distância entre uma única solução, todo conjunto de outras soluções é definido como mínimo dessa única solução com qualquer outra solução do conjunto de referências. Então, a distância mínima para os demais. Ou seja, aqui nessa linha eu vou maximizar a distância mínima para qualquer outra solução, me afastar o mais possível dessas outras soluções. E para isso, eu preciso novamente, nessa função de GSP, eu preciso de alguma noção de distância entre soluções, que nós já discutimos, né, que para soluções que podem ser representadas como números binários, ou bit strings, por exemplo, pode ser a distância Hamming, soluções por conjuntos, pode ser a diferença simétrica. Para outros tipos de vizinhança, pode ser mais difícil definir uma noção de distância, de fato. Nós discutimos isso no relegamento de caminhos, né, que eu preciso garantir que tem uma conexão e que a distância efetivamente vai me guiar de uma solução para outra. Senão eu vou talvez ter que parar no meio. Okay? Então, no nosso rascunho aqui conceitual, nossa bomba de intuição aqui, então talvez eu vou selecionar essas B1 soluções aqui, e depois talvez eu tenha uma série de soluções candidatas, talvez muitas soluções candidatas, aleatoriamente distribuídas aqui no espaço de busca. Então, ao construir o refset, eu vou pegar aquela solução. Então, para essa solução aqui, por exemplo, a distância mínima para toda outra solução é isso aqui. Para essa solução, a distância mínima seria isso aqui. Para essa solução, a distância mínima para uma solução do conjunto atual é essa, talvez. Então, eu vou selecionar todas as soluções azuis candidatas aquela que tem a maior distância mínima, que talvez seja essa aqui. Então, essa vai ser a primeira solução dos B2. E depois eu vou pegar uma que minimiza a distância máxima entre todas as soluções em B1, mais essa nova. Aqui dá para ver como essa cobertura do espaço de busca funciona, talvez seja essa aqui. Depois uma terceira que minimiza a distância, que maximiza a distância mínima entre esse conjunto mais as duas soluções verdes, que talvez seja essa aqui, e talvez depois eu vou selecionar essa solução aqui, e depois já fica um pouquinho mais difícil, aqui, 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 né? Aqui dá para ver como esse critério de distância, maximizar a distância mínima para todos os demais, tenta fazer uma boa cobertura do espaço de busca, como representado pelo conjunto P, obviamente, né? não de forma arbitrária. Então, isso seria a construção de um refset.
Ok com isso? Dúvida aqui. Tu mesclar a informação de distância com a informação de valor da solução faz sentido? Talvez tu selecionar um offset inicial menor e usar isso como guia, alguma coisa assim. Talvez, sim, isso me parece uma... a resposta não vai ser muito concreta aqui. Então, o procedimento que nós acabamos de discutir, acho que é o padrão no Scatter Search. Então, isso é sim proposta. Tu pode ainda selecionar a decomposição das soluções em B1 e B2, para fazer um pouquinho menos B1. Por exemplo, só pegar a melhor solução e o resto vai ser dispersa. A recombinação, então, a combinação explícita entre distância e qualidade parece fazer sentido. Eu não me lembro de nenhuma coisa. Provavelmente tem na literatura. Por exemplo, distância dividido pelo valor da solução. Sim, 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 sim. Parece fazer sentido. Então, provavelmente tem na literatura um trabalho que eu provavelmente não conheço. Assim, os trabalhos que eu conheço, eu não me lembro de ter visto isso, mas parece talvez uma ideia que poderia funcionar, então é uma questão de explorar isso, sim. Talvez em versões, assim. Então, o Scatter Search e Clover vou levar outro nome depois, então, proposto pelo Clover, mais um pesquisador. Talvez eles tenham assim, evoluído essas ideias. Mas sim, poderia ser. Obviamente, se tu quer misturar a distância com o valor da função objetivo, tem que cuidar de normalizar de alguma forma. Né? Eles podem ter ordem de grandeza drasticamente diferente. A distância, por exemplo, pega um espaço de 0 e 1, a distância Hamming é no máximo n, então varia entre 0 e n só, então tem n mais 1 valores discretos. O valor da função objetiva pode ser uma coisa que nas 2 na n soluções que varia muito mais. Também os comentários típicos, né? A princípio, o teu critério deveria ser invariante sobre uma transformação, digamos, linear da função objetiva, algo assim, né? Pelo menos uma transformação, então, um scaling, né? Então multiplicar por uma constante. Porque não faria sentido se eu multiplicar todos os valores da função objetiva por 10, que tu opera diferente, né? Porque é fundamentalmente o mesmo problema. Sim. E, se tu mantém a distância igual, vai escalonar o valor da função objetiva. Então tem que ver como balancear isso. É uma forma para isso talvez. É que eu imaginei como que sempre vai pegar B2, pontos dispersos, provavelmente os pontos dispersos iriam estar girando ali em volta dos verdes que tu tem agora, e eles nunca iam ser úteis se tu não usasse o valor objetivo junto. Sim, e acho que o espírito do Scatter Search aqui é ter essa boa cobertura, né? Eu já tenho soluções boas, concentradas. De fato, isso talvez engana um pouquinho. É possível que eu encontre boas soluções também em outra parte do espaço de busca, então eles não precisam ser concentradas. Eu só desenhei assim porque é possível que eles se concentrem lá, e talvez isso que eu quero, né? Mas antes, então, por exemplo, eu estou perto na solução ótima, eu tenho a solução ótima na mão, então eu vou querer concentrar lá. Mas eu não sei isso antes, né? Então eu tenho que explorar bem o espaço de busca, né? Então, além de boa qualidade, esse explorar bem e fazer uma forma de uma amostragem e pegar soluções dispersas. Junto com uma recombinação, talvez dessa solução com aquela aqui, né? Eu vou, então, basicamente mapear, cartografar, né? Esse espaço de busca e, esperadamente, talvez encontrar novos, digamos, pockets, né? Então, novas regiões de soluções boas, que poderia ser, né? Então, eu faço um pathlinking aqui, encontro uma solução boa, nova, e depois vai entrar no conjunto de referência e serve também para novas recomendações. Mas, sim, é possível. Por exemplo, uma coisa simples é, caso tenha um empate, né? Então, tem múltiplas soluções que maximizam a distância mínima, talvez eu pegue aquela de maior qualidade, né? Uma coisa simples. Né?
acontece na prática com a maior frequência que talvez se pensa, né? De novo, o espaço Hamming só tem n mais 1 valores diferentes, né? Então, você tem um RefSet que tem 50 ou 200 soluções, e o n menor, então vai ter múltiplas soluções que talvez tenham o mesmo valor da distância mínima máxima. E assim, entre essas soluções, eu poderia pegar de melhor qualidade. Isso seria uma coisa que provavelmente faz sentido sempre. Bom, então, com isso, Scatter Search mais alto nível inicia, né? Então eu tenho parte inicial aqui, que cria um certo conjunto de soluções diversas. Isso normalmente são, então, aleatório. Então, no Graph B-Partition Problem, eu poderia gerar, não sei, 200, 300, 500 soluções, partições balanceadas aleatórias, ou talvez um algoritmo Gaussian randomizado para ter soluções boas aqui. Eu coloquei aqui alguns valores, mais ou menos, só para poder falar uma coisa concreta. Isso obviamente varia, e são parâmetros que eu preciso calibrar depois, mas só para ter uma ideia do que se usa. Então, soluções de referência 20, mais ou menos. É problemático falar valores concretos aqui, né? Isso poderia variar drasticamente, mas ponto de partida, alguma ideia. Então, digamos, 20 soluções de referência, então as soluções iniciais 10 vezes a mais, né? Pelo menos, então 200, 300 talvez. Então, eu vou fazer uma amostragem inicial e depois chamar o meu procedimento RefSet aqui, para criar as minhas 20 soluções de referência. E tipicamente também, então, a metade são soluções de boa qualidade, B1 Elite, e a outra metade são soluções diversas, né, espalhadas nos pastipos. Isso aconteceu nesse primeiro passo. E depois, até uma certa convergência, então, enquanto o RefSet muda ainda, que poderia ser que não faz mais, então o método convergiu, ou talvez outras coisas no tempo, estagnação, etc. Isso poderia demorar demais, que eu quero investir, então, obviamente, outros critérios para depois aplicar também. Eu vou recombinar, então, a estratégia principal, né, do Scatter Search, vai recombinar isso, está abstraído aqui, para dizer que seja S uma família de subconjuntos de R. Então, pega subconjuntos de R, essas são as soluções a serem recombinadas, vai recitar, então, os candidatos, e para todo subconjunto de soluções que eu quero recombinar, eu vou fazer isso, então, recombina aqui, que gera uma solução recombinada, depois aplica ainda algum procedimento de melhora, opcionalmente uma busca local, por exemplo, e depois adiciona o resultado disso ao novo conjunto de candidatos. Então, isso faz uma série de recombinações, definido assim por essa família aqui, relativamente abstrato, pode ser qualquer coisa, e recombina, e depois talvez melhor ainda. Com isso, eu tenho um conjunto, então, o meu RefSet, conjunto antigo de soluções, e um conjunto de candidatos novos. Aí. Então, eu vou fazer a união dos dois, os antigos entrem também. Alternativa, bem como em algoritmos genéticos, depois nós vamos ver, e jogar fora os Rs, é só pegar as soluções novas e chamar essa função RefSet de novo. Então, espera-se o implícito que o conjunto C de candidatos é maior que o RefSet, de novo, né? Eu vou gerar muitos. Então, isso é relativamente simples, né? nesse nível. Os
ingredientes principais aqui são, então, algoritmo construtivo. Isso poderia fazer uma diferença na convergência, na velocidade de convergência, em função da qualidade das soluções no início já. Eu preciso, obviamente, um operador de recombinação, isso talvez a coisa mais central aqui, né? É um algoritmo baseado em recombinação. Aqui tem espaço para, como sempre, para criatividade, fazer uma coisa nova, interessante. Busca local, procedimento que melhora de alguma forma, também é interessante. E depois ainda eu vou ter que definir uma família de subconjuntos que eu quero recombinar. Tipicamente aqui, depois nós vamos ver isso em comparação com algoritmos genéticos que tendem a ser mais estocásticos, fazem uma loteria. Tipicamente aqui, essa família de subconjuntos é relativamente sistemático nas propostas básicas. Então, isso poderia ser, digamos, o RefSet, R1, R2, R3 e R4 só, são 4 soluções aqui. Então, eu vou recombinar todo mundo com todo mundo. Então, essa família de subconjuntos é R1 e R2, R1 e R3, R1 e R4, além do R2, R3, R2, R4 e R3, R4. Né? Então, são todas as combinações possíveis aqui. Isso seria um exemplo explícito. E notem também que isso fala de famílias de subconjuntos. Aqui todos os subconjuntos têm cardinalidade 2, então só recombina duas soluções, uma coisa mais tradicional, mais similar ao algoritmo genético, mas isso não é o caso. Né? Então eu poderia também recombinar todas triplas de soluções. No nosso exemplo, então, isso seria R1, 2 e 3, o R1, 2 e 4, ou ainda R1, 3 e 4, o R1, R2, 3 e 4, por exemplo. Também é possível. E não seria incomum num scatter search. Ou a união dos dois, até. Todos de canalidade 2 ou 3, algo assim. Em algum momento eu vou ter que ver quantos conjuntos eu consigo recombinar. Essa é uma questão da canalidade desse conjunto S, fundamentalmente. Né? Isso não poderia ser demais. Provavelmente eu vou ter que selecionar alguns. Né? Mas por isso, então, o recombine aqui recebe como argumento as soluções a serem recombinadas e produz uma nova. Mas o conjunto S aqui pode ser arbitrário. Então, a canalidade aqui é arbitrária, em particular não limitado a duas soluções. Bom, então, em termos de estratégia, é basicamente isso, né? Tem que é mais rico, para resumir isso, tem vários elementos, é proporcional, eu preciso de uma construção inicial, eu preciso de uma busca local, eu preciso de um procedimento de recombinação. Para chamar o meu RefSet, eu preciso de uma noção de distância no espaço de busca. Fundamentalmente, qualidade da solução é claro. Então, eu preciso basicamente de todos os componentes elementares, construtivos de busca local, de recombinação e distância no espaço de busca para poder implementar o scatter search. Uma segunda variação, uma segunda estratégia aqui para terminar o scatter search, isso pode ser feito também dinamicamente, elemento por elemento, razoavelmente comum na prática. Isso também está usado no Grasper evolucionário, na forma mais elementar. Então, pega um RefSet atual e atualiza com uma nova solução. Então, tem uma estratégia de atualização. Basicamente, a nova solução S vai ser aceita ou não no RefSet.
em função da qualidade ou em função da distância. Então, o RefSet, bem como a população antes, né, vamos supor que está ordenado em termos de qualidade, melhor solução R1, pior solução RN. Então, caso não tenha ainda B elementos, que é o tamanho assim planejado do RefSet, então eu vou acrescentar sem olhar para essa solução, simplesmente enche o RefSet no início. Isso acontece, então, por exemplo, aqui no parte inicial. Caso contrário, então, o RefSet está cheio, já tem B soluções, então eu não quero mais que B soluções, então eu vou, tem dois critérios. Então, o valor da função objetivo é melhor, que é o melhor que eu conheço, então, novo valor, novo incumbente, basicamente, né? Melhor que a melhor solução que eu tenho, então eu vou aceitar. Sempre. Ou, caso contrário, tem que ser pelo menos melhor que a pior solução. Então, melhor que a pior solução. E ter uma distância mínima ao conjunto, a todas as soluções, né, do conjunto do RefSet atual. Acho que eu poderia substituir isso por DSR aqui na minha anotação. Então, ou eu vou melhorar a qualidade das soluções globalmente, então aqui a distância não importa, se não, se estou pelo menos melhor que a pior solução que eu já tenho, eu aceito caso eu tenha uma certa distância mínima, ou seja, aumenta também a dispersão das soluções. Isso, Frederico, talvez seja uma outra forma, né, de fazer considerar, então, essa segunda parte, né, do critério, considera tanto qualidade quanto a distância. Isso poderia ser. Depois, então, caso esse if é verdadeiro, então a solução é aceita, tem que jogar fora uma outra, e normalmente se joga fora aquela de menor distância. Ou seja, para manter também a dispersão no espaço de busca, seleciona aquela solução com índice K entre todos no RefSet que tem a menor distância com a nova solução S. Então, a nova solução S vai entrar no RefSet e vai jogar fora a solução mais perto dessa solução. Então, isso vai ser removido do RefSet, essa solução RK, e S entra lá. Então, é uma forma de atualizar isso dinamicamente. Bom, é fundamentalmente isso, né? Como estratégia. O diabo, como sempre, está nos detalhes. Tem muitos componentes, então cada componente tem que ser selecionado, projetado, testado individualmente. Tem uma série de parâmetros nas componentes. Não sei, um goloso alfa, tem um alfa para ser calibrado, vizinhança, talvez o scatter search em si, ainda também no conjunto de referências, quantas soluções iniciais, sublinhos crítico, mas conjunto elite diversas, para poder fazer funcionar. Então, template, como sempre, metodológica, um template global, relativamente simples, uma estratégia, uma meta-estratégia simples, mas tem muitos elementos que precisam, assim, fazer uma boa engenharia, mais ou menos, do algoritmo para ter uma heurística efetiva, como é o problema. Seleção de uma família, já mencionei. Então, talvez 3 e 9, para terminar aqui, que eu fiquei devendo, mas é simples de explicar, então isso vai caber nesse último minuto aqui, gráfico com relegramento de caminhos. Gráfico com relegramento de caminhos, né, para levar gráfico multistart, né, construção gulosa randomizada, aplica uma busca local, repete, rola para até um critério de término seja satisfeito, retorna a melhor solução encontrada. Aqui toda a iteração é independente, então eu poderia fazer um paralelo, talvez fazer isso. Com relegramento de caminhos, não mais, então então em cada iteração, depois de gerar uma solução, construção gulosa randomizada mais busca local, eu vou querer fazer um relegramento de caminhos também. Para isso eu preciso outras soluções para poder fazer o relegramento de caminhos.
Então, eu vou manter um conjunto de soluções de referência, que eu, de fato, estou adotando a nomenclatura do scatter search. Né? Manter um conjunto de soluções de referência. Isso pode ser, e de fato, no CRASP com Path Relinking, acho que, se eu lembro bem, uma das propostas básicas é fazer exatamente como nós fizemos aqui, nesse procedimento RefSet. Então, define um certo tamanho, enche o RefSet com as primeiras B soluções e depois aceita caso melhora ou melhor ou pior tem uma certa distância. E depois desse RefSet, que eu vou manter em cada iteração do CRASP, eu produzo uma nova solução, construção gulosa, randomizada, mais busca local. Eu faço um relegamento de caminhos dessa nova solução com algumas ou todas as soluções do RefSet para produzir talvez melhores soluções ainda. Né? Então, eu posso, algumas estratégias fazem somente com a melhor solução ou, por exemplo, proporcional à distância, que é um critério, digamos, sensível também, porque o religamento de caminhos talvez é mais interessante caso a distância é maior, porque explora uma trajetória mais longa, então eu faço a probabilidade maior caso as soluções ficam mais distantes e menor caso elas são menos distantes ou talvez idênticas. E aqui tem diferentes maneiras de fazer essa recomendação, entre uma recomendação completa com todas as soluções ou com algumas soluções selecionadas probabilisticamente, que pode ser distância, qualidade, outros, né? Que é uma questão, novamente, de engenharia prática, de selecionar o que funciona melhor. Bom, então, para terminar isso, terminar para hoje, CRASP é evolucionário. De fato, é só para introduzir a terminologia, ele é simplesmente em cima do CRASP com Path Relinking, reconstrói o conjunto de soluções de referência periodicamente. Então, eu faço um certo número de iterações, não sei, 1000, mantenho esse conjunto de referência de soluções, faço o religamento de caminhos para dar nova solução para alguns dessas, mas então, depois de 1000 iterações, eu vou jogar fora o conjunto de referência e reconstruir. Então, isso tem uma proposta específica como fazer isso. Então, fazer uma vez, em tempo quadrático, um religamento entre todas as barras do conjunto de referências do período anterior. Então, isso, de uma certa forma, fica similar a uma iteração do scatter search com todos os pares de soluções, né, para reconstruir. Obviamente aqui tem muitas variações que eu poderia imaginar também, né? Aqui não tem limites para a criatividade, mas então a proposta básica do caso evolucionário na literatura entende isso aqui, né? Que periodicamente, com um período que eu vou ter que calibrar também, então reconstrução completa e depois continua no próximo período. Bom, então, última observação aqui, então, quem já tem um procedimento de construção, guloso randomizado, um procedimento de busca local e um procedimento de recombinação normal, eu acredito que está bom. Então, é simples tanto é simples de fazer um probe, um scatter search, é bem simples de fazer um CRASP com religamento de caminhos também, baseado nessas três componentes e ver o comparar o desempenho com os demais. Então, isso poderia ser uma estratégia padrão também na exploração do espaço de possíveis heurísticas. Bom, ok. Agora, 15h14. Se não tem mais dúvidas imediatas no momento. Good night and good luck.